A palavra desse capítulo era para um povo que estava cativo. E como tema, teremos: Deus tem um plano para a minha vida. Então nós percebemos que esta passagem é uma carta que Deus manda a Jeremias escrever para as pessoas que estavam no cativeiro, para as pessoas que foram tiradas de Jerusalém e foram transportadas para a Babilônia. Estavam longe de Jerusalém, longe do templo, longe da sua terra, longe do lugar onde costumavam habitar. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus soberano, isto é, Ele é um Deus que reina sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Apesar deste povo estar no cativeiro, estar passando por momentos complicados e difíceis, Deus vai mandar Jeremias escrever para lembrar a esse povo que Deus ainda tem pensamentos sobre eles, planos sobre eles. Apesar de estarem na prisão, no cativeiro, distante da sua terra, passando por dificuldades, dores e opressão, Deus ainda tinha pensamentos, planos sobre eles, para eles. Como lemos no verso 11: bem conheço eu os pensamentos ou planos que tenho para vocês. São planos de bem e não para mal, para vos dar o futuro que vocês esperam. Então sabemos e percebemos através da Bíblia que Deus é um Deus soberano. Isaías capítulo 46, versículo 9 a 10 diz: lembrem-se das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, e anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Que digo: o meu conselho, o meu pensamento, o meu plano, o meu propósito será firme e farei toda a minha vontade. Primeiro, essa passagem nos mostra que Deus é um Deus santo, não há outro semelhante a Ele. Não há quem possa ser semelhante ao nosso Deus. Ele é um Deus santo e além dele não há Deus. Segundo, nos mostra que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele anuncia o fim antes mesmo de haver princípio. Ele conhece o fim antes do princípio começar. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele conhece o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Em terceiro lugar, essa passagem nos mostra sobre a soberania de Deus. Quando diz: o meu conselho será firme, o meu conselho é a minha vontade, o meu plano será firme. Ninguém vai mudar, ninguém vai impedir que eu faça aquilo que eu quero fazer. A minha vontade será firme. Em algum momento pode parecer que o homem está no controle, que o mundo está no controle, mas a vontade de Deus será firme e se cumprirá. Efésios 1, versículo 11 diz que Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Salmo 115, 1 a 3 diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua fidelidade. O que dirão as nações? Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que Ele quer. Romanos 9,16 diz que a obra de Deus não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ele é soberano. Salmos 33, 10, 11 diz: o Senhor desfaz os planos das nações e quebranta as intenções dos povos, mas o conselho, o
propósito do Senhor permanece para sempre. Os intentos do coração de Deus permanecem de geração em geração. Deus tem poder para frustrar o plano do inimigo, mas o plano dele não pode ser frustrado. Deus tem o poder de frustrar os nossos próprios planos, mas o plano dele para conosco não pode ser impedido. Jó 42, verso 2, disse Jó: bem sei eu que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 43, 13 diz: ainda que houvesse dia, eu sou, não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Os planos de Deus para conosco não podem ser impedidos, não podem ser frustrados, porque Ele é soberano e pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então, diante disso, diante da santidade de Deus, diante da onisciência de Deus, diante da soberania de Deus, o que é ser crente? Ser crente é submissão à vontade de Deus. Nós sabemos que Ele faz o que Ele quer, com quem quer, como quer e quando quer. Cabe a nós, como crentes, como filhos, nos submetermos à vontade dele. Em Mateus 6, 9 a 10, na oração dominical, Jesus Cristo ensina: vocês orarão da seguinte maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ser crente é aceitar que aconteça para conosco a vontade de Deus. Tiago 4,7 diz: sujeitem-se, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ser crente é negar a si mesmo, negar a nossa própria vida e submetermos-nos à vida de Deus, à vontade de Deus, mesmo sofrendo a dor da tribulação, da enfermidade. Jó disse, Jó capítulo 13, o versículo 15: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Ainda que Ele me faça passar pelo vale da sombra da morte, eu esperarei nele. Eu não sairei da vontade de Deus, porque Ele é o dono da minha vida e Ele faz com a minha vida aquilo que Ele quer. Carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 20: vocês foram comprados por bom preço, por isso glorifiquem a Deus no vosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Carta 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 e 19: lembrem-se que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vossa vida pecaminosa, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Aleluia. João capítulo 13, 7, Jesus disse: o que eu faço agora vocês não entendem, mas um dia entenderão. Só podia não entender naquele momento por que aquela dor, por que aquela aflição, mas um dia ele entenderia. E enquanto Jó estava na sua tribulação, ele disse, Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra e eu o verei, porque mesmo que eu sofra agora, eu sei que Ele tem um plano para a minha vida. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la até o dia da vinda de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 31, se eu não estou errado, diz que aquele que não poupou até mesmo seu filho, antes o entregou por nós, não nos
nos daria com Ele todas as coisas. Este versículo pode parecer simples ou complexo, mas ele nos mostra primeiro que se Deus não poupou o seu próprio Filho, ou seja, se Deus entregou o seu Filho na cruz por nós, como é que Ele nos abandonaria durante o caminho? Se a coisa mais preciosa que Ele tinha, Ele já deu por nós, o que é que Ele poderia nos negar que fosse bom para nós? Se o melhor dele, Ele já nos deu. Ele tem um plano em nossa vida. Ele começou e vai completar a obra boa que Ele preparou para nós, que Ele começou em nós. Mas temos que nos lembrar o tempo todo que ser crente é aceitar viver a vontade de Deus. Provérbios 16:1 está escrito: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios 6:9 diz: o coração do homem considera, pensa, medita no seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Provérbios 19:1 diz: muitos propósitos, muitos planos há no coração do homem, mas é o conselho, é a vontade, é o propósito do Senhor que permanecerá. Jeremias 10:23 está escrito: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Em outras palavras, a vida que nós vivemos não nos pertence, ela é dele, por ele e para ele, não é nossa. A vida que nós vivemos, ela pertence a Deus. Ele comprou a nossa vida e Ele é quem determina o que acontece em nossa vida. Ele é quem determina onde andamos, com quem andamos, quando andamos e como andamos. Ele é soberano sobre a nossa vida. Ser crente é dizer o que Maria disse em Lucas 1:38: eis-me aqui, eu sou serva do Senhor, se cumpra em mim a palavra do Senhor. Há um caminho que Deus preparou para cada um de nós. Há um plano que Deus tem para cada um de nós, para a vida de cada um de nós. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mateus 6:31 diz: não andem inquietos, preocupados ou solícitos, dizendo, pensando, o que iremos comer, o que iremos beber, ou com que iremos nos vestir, porque todas essas coisas, os gentios, os mundanos, os descrentes, eles vão atrás de todas essas coisas. Mas com certeza o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos uma vida que nós queremos viver nesta terra, mas a palavra de Deus nos diz que há uma vida nossa que está escondida com Cristo em Deus. Há um propósito para conosco que Deus escondeu, guardou com Cristo. Há uma vida que Deus preparou para nós, que está guardada no céu com Cristo em Deus. E nós não devemos, não podemos deixar que nossas necessidades do que beber, vestir ou comer nos afastem do
propósito de Deus para conosco. Não devemos deixar que os nossos pensamentos nos afastem dos pensamentos de Deus para nós. Não devemos deixar que os nossos caminhos nos afastem dos caminhos de Deus para nós. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está guardada com Cristo em Deus. Enquanto nos preocupamos demais com a nossa própria vida e nós esquecemos de Deus, não seremos capazes de viver a vida que Deus tem para nós. Enquanto nós nos ocupamos mais com as coisas da terra, nos esquecendo da Bíblia, da oração, da igreja, nunca viveremos aquilo que Deus tem preparou para conosco. É preciso que nós busquemos primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos nos ocupar com o reino de Deus, nos ocupar com a Bíblia, com a oração e com o jejum, para que nós possamos alcançar a vida que está com Deus, com Cristo em Deus. Para vivermos a vida que Deus tem para nós, é preciso primeiro nós sairmos do padrão do mundo. Nós precisamos nos afastar, abandonar o padrão do mundo, o modo de vida do mundo e abraçar o modo de vida da palavra. Nós precisamos nos afastar do modo de vida, do padrão do mundo e nos apegarmos ao padrão da palavra de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho, o pensamento dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem para no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a rios de água viva, que as suas folhas não caem, dá fruto no tempo certo e tudo o que faz prospera. Para que nós possamos viver a vida que Deus preparou para nós, precisamos de forma completa sair, abandonar o padrão deste mundo. Marcos 8:38, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra nessa geração adúltera e pecaminosa, eu me envergonharei dele quando vier na glória do meu Pai. Romanos capítulo 12, verso 1. Amados irmãos, rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se moldem, não se conformem com o sistema, com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A uma boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para nós, mas para que nós possamos vivê-la, é preciso primeiro sair do mundo, abandonar o mundo, se afastar do pecado e do tudo que desagrada a Deus. Em segundo lugar, para que nós possamos viver a vida que Deus preparou para nós, nós devemos ocupar-nos com as coisas do céu, buscar as coisas do céu, pensar nas coisas do céu, porque é no céu que a nossa vida que Deus preparou está escolhida com Cristo em Deus. Eu já disse antes, a oração, o jejum e a Bíblia são o nosso caminho para que nós possamos alcançar a vida que Deus preparou para conosco. Para terminar,
Vou trazer 3 notas. A primeira é que Deus nos conhece desde o princípio. Dizíamos, o tema é Deus tem um plano para a minha vida. Apesar de qualquer circunstância que nós possamos passar, Ele tem um plano para a nossa vida. A primeira nota é que Deus nos conhece desde o princípio. Jeremias capítulo 1, versículo 5 está escrito: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi e te separei para seres profeta. Antes que eu mesmo te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi. João 15:16: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês, para que vocês possam ir e dar muito fruto, porque o Pai é glorificado quando vocês dão fruto. Segunda nota, Ele cuida, Deus, da nossa vida. Ele cuida da nossa vida. Salmos capítulo 40, versículo 17: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Terceiro e último lugar, Deus não se esquece de nós e não nos abandona. Isaías capítulo 49, versículo 15: ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma da minha mão. Salmos 9:10: em ti confiarão, ó Deus, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca abandonaste aqueles que te buscam. Deus não abandonou José no poço. Deus não abandonou José na casa de Potifar. Deus não abandonou José na prisão. Deus não abandonou Davi diante de Golias. Deus não abandonou Davi enquanto era perseguido por Saul. Por isso Davi disse, Salmo 27:10: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus me recolherá. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Ele não abandonou Misael, Azarias e Ananias na fornalha de fogo. Deus não abandonou Abacuque quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Por isso, é o que disse, capítulo 3, versículo 6: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele tem um plano para a minha vida. Deus não abandonou Jesus no sepulcro. Foi morto numa sexta-feira, mas ao terceiro dia, de madrugada, desceu o anjo. Houve um terremoto, a pedra foi removida e Jesus ressuscitou. Deus não abandonou Pedro na prisão. Deus não abandonou Estevão quando era apedrejado. Por isso Ele disse em Atos 7:56: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, esperando para me receber. Deus não abandonou nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus filhos. Ele abandonou. Deuteronômio 31, versículo 8 termina: o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Até mesmo para o povo que estava na Babilônia, cativo, que ia ficar lá 70 anos, Deus disse: eu tenho planos para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um fruto. Aleluia. Vamos nos colocar em pé para orarmos em relação a esta palavra.